A esquerda em geral e os setores progressistas, eles têm uma dificuldade enorme, eles têm um problema imenso em lidar com os ataques que as seitas bolsonaristas implementam contra eles. Eles não sabem como lidar com isso. Então eles vivem se defendendo desses ataques que constantemente a seita bolsonarista implementa diariamente, e nesse ano eleitoral então vai vir bombardeando demais aí essa galera. E eles não sabem como lidar com isso. Então, se você assistir esse vídeo todinho, eu vou dizer pra você uma estratégia incrível que a gente ainda não aprendeu, que a gente ainda teme não querer reconhecer, para lidar com esse tipo de coisa. Vocês se lembram que o velho da Havan, que é o Luciano Hang, o dono das lojas Havan, ele começou a ser chamado de velho da Havan. Eu não sei se você viu uma propaganda que ele fez das lojas dele, onde ele tá ali com a luva de boxe lutando contra os preços. E atrás da camisa dele tem lá velho da Havan. Ou seja, os ataques que o setor progressista e a esquerda fizeram contra ele, chamando de velho da Havan, ele fez aquela velha máxima, né, dessa galera do pensamento positivo, diz: a vida te dá um limão, faça limonada. Então ele pegou o próprio xingamento, o suposto xingamento que o pessoal da esquerda usava contra ele, e transformou isso num grande potencial de marketing. Ele próprio se chamou de velho da Havan. Então, ou seja, os ataques que estavam sendo direcionados contra ele, na verdade, passaram a virar uma grande peça de marketing. Então, nós do setor progressista, a galera do setor da esquerda, tem um problema enorme em saber lidar com isso. Quando os ataques são direcionados para o pessoal da esquerda, para os setores progressistas, eles ficam tentando se explicar. Eles ficam tentando se justificar. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Então, o Bolsonaro elogiou o Pinochet e ele não se justificou de nada, não. O Bolsonaro elogiou o ditador pedófilo e assassino do Paraguai, o Stroessner, e até hoje ele nunca se justificou de nada. Ele nunca se justificou das piadas que ele fez em relação aos mortos da Covid, e por aí vai. Vocês já perceberam isso? Ele não se justifica de nada. Então a esquerda fica tentando se justificar das coisas, quando é chamada de: vocês defendem a Venezuela, a ditadura da Venezuela. Aí lá vai a gente ficar explicando que a Venezuela, isso está num contexto. Quando ele diz: vai para Cuba, vocês defendem a ditadura de Cuba. Lá vai o cara perder tempo tentando explicar o contexto histórico de Cuba e aquela coisa toda. Quando dizem que chamam de comunistas, eles não se preocupam em entender o que é comunismo, não. Eles atacam, dizem que é comunista, como se fosse uma coisa ruim, ou seja, já vem como um termo ruim. E lá vai a gente explicar a diferença de comunismo para socialismo, ficar perdendo tempo se justificando com isso. Então a gente tem uma dificuldade enorme de saber lidar com isso. Se a gente não aprender a lidar com esse tipo de coisa, então vai ficar difícil, porque eles sabem muito bem utilizar as redes sociais, eles aprenderam de forma extremamente eficiente a utilizar esses ataques de forma massificada, fazer com que isso soe de forma negativa nas massas, nas pessoas. Ou seja, uma coisa que eles vão utilizar muito, por exemplo, nesse ano, na campanha desse ano, é ficar dizendo que se o Lula voltar ou qualquer outro voltar, nós vamos voltar ao comunismo. Bolsonaro já está dizendo que vai voltar ao comunismo. Aí fica a gente se preocupando e tentar explicar para a população o que é comunismo ou deixa de ser, ficar se defendendo, como se a população tivesse preocupada em entender o que é isso. Primeiro que as pessoas não estão interessadas em entender isso, elas não entendem isso, e a gente ainda fica tentando se justificar e explicar. Pessoal, parem de se justificar, parem de se explicar. Vai voltar o comunismo? Tomara, que bom, eu quero que volte o comunismo mesmo. Vamos fazer uma campanha, né? Volta comunismo. Pra gasolina voltar pra 2,50, pra carne voltar pra 15, 16, 18 reais o quilo. Pro gás voltar a 40 reais o botijão. Pra isso melhorar, tá entendendo? Ou seja, transformar aquilo que seria um insulto, transformar aquilo que seria uma crítica, na verdade, em um instrumento de propaganda. Ora, se a gente está vivendo ruim agora e na época que eles chamam que era comunismo estava melhor, então ótimo, vamos voltar para o comunismo. Vamos voltar para o socialismo. Vocês entendem? Então a gente tem que aprender a parar de se justificar, a parar de estar se explicando.
Coisa que eles não fazem. Quando a gente acusa eles de alguma coisa, eles ficam se explicando, não. Eles não explicam o Jairinho, eles não explicam a Flor de Lis, não explicam o Valdemar da Costa Neto, né? E toda a criminalidade que eles estão envolvidos, eles não ficam se explicando nem se justificando de nada, não. Eles não se dão ao trabalho disso. A gente não. Fica perdendo tempo. Se explicando que não é bem assim, não sou comunista, porque comunista. Não tem que se. Sou mesmo, é isso mesmo, sou. A gente quer implantar, é isso mesmo, vamos implantar de novo. Porque na época do comunismo a gente pagava 2,50 de gasolina. As pessoas comiam. Então, ótimo, volta o comunismo, é isso mesmo. Tá entendendo, pessoal? A estratégia? Comenta aí, sua opinião é muito importante pra mim. Se inscreve, dá o like, ativa o sininho. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.